Zé Luiz lhes diz, oi gente, eu sou o Zé Luiz, locutor, apresentador e radialista. Oi, eu sou Bebé Salvego, cantora e compositora, e você está no Tom. Isso, o Notom aqui no Splash Wall nasceu exatamente para a gente falar do quê? De música, de pessoas que são apaixonadas por música, artistas que são apaixonados por música e por arte em geral. A nossa convidada de hoje, eu diria que você conhece ela de várias frentes. Você, por exemplo, pode ter conhecido essa pessoa, né, vendo novela. Sim. Cinema, também. Trio Filme. elétrico também. E você já pode ter pulado o carnaval com essa pessoa, ou você pode ter curtido o trabalho solo dela, ou com as bandas que ela toca. Eu tô falando de Emanuele Araújo. Aê, Manu! Oi, gente! Que prazer estar aqui com vocês. Boa. Programa Prazer é bacana, lindos. Prazer é nosso. Emanuele Araújo, você quer Emanuele, você quer Manu. Qual o seu apelido? Gente, olha, eu sou muito democrática, o que vocês quiserem. Pra mim tá tudo... Eu amo meu nome. Acho um nome muito bacana, escolhido. Meu pai era Manuel, minha mãe Noélia, um dia eles se olharam e resolveram... Cheguei quase a passar por Manuela, Zé. Até que a minha mãe viu o nome Emanuele e achou interessante. Mas eu adoro, me chamam muito aqui em São Paulo, no Rio de Manu. Na Bahia me chamam de Mano. Como vocês se sentirem melhor. A Emanuele está lançando um trabalho novo, a gente vai falar em detalhes já já. Com certeza. Mas sabe o que eu queria te perguntar? Você falou, minha mãe me chama assim, meu pai, foi a fusão dos nomes. Vamos voltar para Salvador. Volta. Você criança. Como é que a música entrou na tua vida? Através do meu pai. Meu paizinho, que já mora no outro plano, amor da minha vida. Meu pai era um músico amador, na verdade um apaixonado por música, né? Um cara que era assim muito envolvido com a música popular brasileira. Então a música entrou na minha vida na vitrola do meu pai, nos discos do meu pai. Inclusive hoje eu sou uma apaixonada por vinil e isso vem muito dessa memória emotiva, familiar, né? Eu me lembro dos discos assim que meu pai tinha em casa e eu sempre tive esse fascínio através dele. Logo depois, ele tocando violão, tinha coisa das festinhas de família, então eu já com 5 anos já tinha duplinha lá, eu e ele em todas as festas, cantando, meu pai me ensinando as melodias. E foi assim, foi em casa. Logo em seguida, com 10 anos, eu entrei na minha primeira companhia de arte. Que foi uma 10 companhia... anos? 10 anos. Meu Deus. Criança diferente. Foi uma oportunidade, Legal. porque na verdade nem era um grupo infantil, era um grupo de jovens, todos tinham 17, 18 anos, mas a diretora precisava de uma criança para um espetáculo. Tá. E esse grupo ensaiava na minha escola, ela me convidou, e era um musical, era uma peça de teatro musical. E eu entrei já para atuar e cantar, e também foi a minha primeira vivência, assim, dentro do universo musical, aí já como uma cantora, já tendo um cunho mais profissional. Então quer dizer que, tipo, os dois polos já nasceram juntos, né? Porque Sim. musical que une as duas coisas é tão legal isso. Atriz, cantora. Atriz, cantora ao mesmo tempo, eu acho lindo. E eu quero saber se você, quando criança, já tinha essa visão de, tipo, isso é uma profissão, sabe? Isso é pra minha vida? Ou era um negócio mais assim... brincadeira e tal. Eu acho que criança, talvez, Bel, não tinha assim, a certeza de ser uma profissão, mas é muito nítido para mim que já existia uma vocação. Total. Porque a mesma dedicação que eu tinha à escola, que, né, que aquilo, tem que estudar, tem que tal, tem que fazer... Né, tem que passar de ano, eu tinha, aí não por obrigação e não por uma exigência familiar, eu tinha por mim. Então eu considero isso uma certa vocação, né? Eu muito criança, inclusive eu devo muito à arte isso. A arte, ela me educou, me tornou cidadã também, porque eu fui aprendendo sobre disciplina, sobre posicionamento, sobre entendimento social, cultural. Porque você, quando participa de um grupo, né, de uma companhia, você convive com pessoas, né? E essa companhia me ensinou muito, de fato, na pluralidade das artes. Eram pessoas de classes sociais completamente diferentes, então os meus colegas, os meus irmãos, assim, tinham irmão de cada tribo, e a gente era um grupo de teatro e música, então foi uma educação artística, social, pessoal muito forte. Então eu acho assim, que no início teve isso, mas já na minha adolescência, assim, aquela hora de você escolher o que você vai fazer, eu já tinha uma certeza de que isso seria uma profissão. Que incrível. Eu estava checando, você subiu no palco para cantar pela primeira vez aos 13, 14? Aos 14. Para cantar, assim,
Isso, num palco grande aos palco. 14. Isso foi, claro, isso foi antes da banda Eva, né? Foi, mas bem antes. era uma banda de cover? O que era? Eu tive a minha Olodum, né? primeira banda profissional, assim, tipo, vendo ingresso pra galera assistir meu Legal. show. Eu Andando pelos bares de Salvador, É. mostrando o fly. Eu já estava nesse grupo, já existiam espetáculos onde a gente cantava e atuava, mas a primeira banda, né, essa coisa de banda também é tão legal, né, que também tem esse lado coletivo do teatro. Acho que talvez por isso eu ainda sou uma artista de banda, eu gosto muito de banda. Eu gosto de ser solo, mas eu adoro banda, cara. Trupe é comigo mesmo. E a minha primeira trupe foi uma banda cover do Olodum, que era o Jobá, que era eu e 40 caras, eu era a única menina. Sim. Não dava dinheiro, né? Porque era uma microempresa, uma Pois pequena é, empresa. Mas era cara. divertido. Era um momento, assim, a gente está falando aí do final dos anos 90, onde a música baiana era um estouro, né? E principalmente os ritmos afro-baianos, né? Essa história toda que os blocos afros de Salvador implementaram e trouxeram para nossa cultura baiana, as percussões, o samba reggae, o ijexá. E era uma banda cover do Olodum. Então era totalmente pautada nessa cultura. O meu grupo de teatro já tinha muito dessa história toda dentro dos ritmos afro-baianos, então foi a minha primeira experiência, assim, de gig, né? Eu lembro que a gente pegava um ônibus, viajar para a cidade vizinha, meu pai ficava louco. E foi assim que começou. Sim. Você ouviu o que nessa época, para além de Cara, música e tambores e música baiana? Então, eu tinha uma escuta muito eclética, claro que estava nascendo, né, brotando desse universo do entretenimento baiano, desses ritmos que são raiz, que é ancestralidade. E eu agora, nesse momento, por exemplo, estou revisitando muito isso, percebo quanto isso me formou e me forma artista e pessoa, sabe? Muito fortemente, mas eu também sempre curti muito o rock internacional e nacional, aquela onda do pop rock dos anos 80 que estava já desencadeando nos anos 90, muito música popular brasileira. Teve um cara que assim eu conheci aos 16 anos, que é o Jardim Macalé, que é esse artista imenso que traz pra gente muito de uma influência roqueira, jazzística, né? O Jardim é um cara da música popular brasileira que traz muito dessa influência. E isso me impactou muito, não obstante, gravei um álbum todo dedicado a ele há pouco tempo. Então, agora sim, existia sempre em mim uma conduta muito forte da música popular, né? Que vinha dessa coisa de casa, de Dorival Caymmi, de Caetano, Gil, todos os nossos doces bárbaros, né? Bethânia, Gal. É isso, muita coisa. E você já sentia, ao subir no palco, assim, essa diferença entre o teatro e quando você subia num palco pra cantar, você sentia tipo um frio na barriga diferente, alguma coisa assim? Você Olha, lembra o frio na barriga acho que é igual. Acho que esse não muda, né? Que é a Sim, coisa não, de você sempre apresentar alguma coisa, seja um texto, seja um show. coisa. Mas, de fato, a diferença que eu sempre percebi e ainda percebo, buscando conciliar as duas carreiras, que é a minha grande meta mesmo, eu gosto. E legal você falar isso, porque eu gosto dos dois ambientes. Eu gosto dos dois bastidores. Sim. Eu adoro coxia de teatro. Eu adoro estar em cartaz e viver aquela loucura da coxia do teatro. Assim como eu adoro gig, entendeu? Viajar, estrada com banda, que já é uma outra realidade. Total. É de fato uma coisa que você tem que transar, assim, para conseguir conciliar, né? Agenda, não sei o que lá. Mas onde eu me dedico a isso tem muito a ver com esses ambientes também. Sim. Porque me ensinam muito. Demais. Já tive períodos assim, fazendo novela, e é aquela coisa, fica 8 meses preso dentro do estúdio de novela, aí eu falo, ai, que saudade de pegar uma estrada, entendeu? O bom é que eu acho que não deve saturar, assim, eu imagino que tipo, tá, agora eu tô fazendo esse papel, aí foca, tem o hiperfoco. E aí, quando bate aquela vontade de estar no palco, aí já tá gravando o disco, eu acho que é muito legal isso, e que o que é mais interessante pra mim, e admirar isso, é o quanto a atuação, a técnica de atuação e a técnica do palco, elas estão interligadas em relação à meditação, assim. Sim. Eu imagino o quanto isso deve ter ajudado você a sei lá, sua performance de palco no canto, ou até interpretar um outro artista, assim, e botar o sentimento, né? Até... É doido isso, eu quero saber como é pra você... Você gravou músicas como nomes de Luiz Melodia, muitas pessoas, Jardim Macalé, e no carnaval tem esse DNA do cover, né? E eu quero saber como que no estúdio
qual que é o seu processo de gravação de voz pra trazer esse sentimento só seu, sabe? Sua carinha. Você falou sobre o processo da voz, assim, de gravar, mas você falou uma coisa interessante na sua caminho da sua pergunta, Sim. que é sobre estar presente. O que eu acho é que quando a gente escolhe fazer muitas coisas, ou quando você faz porque a vida te proporciona, te dá oportunidades, ou quando você gosta, como é o meu caso também, eu acho que o melhor de tudo é você estar presente. Aí não importa se você está no palco, numa peça, ou num show, ou numa gravação de audiovisual, é você estar de fato ali, pensando naquilo como algo que você está ligado, conectado naquele momento com aquelas pessoas. Assim como eu estou aqui com vocês agora. E eu acho que isso proporciona, sim, quase uma meditação. Um contato muito forte com quem somos. E eu acho que esse é o grande barato. Total. Esse é o grande barato. E aí, partindo para a coisa de gravação, de gravar uma voz, quando eu chego para gravar uma voz, assim, dos meus 2 últimos álbuns solo, eles foram gravados praticamente ao vivo. Eu gosto muito da coisa de gravar junto com a banda. Porque eu acho que isso tem a ver do estar presente, da energia que está rolando. Total. Claro que do jeito técnico, ali naquela salinha lá que dá para gravar a voz, o cabra da bateria tá lá, o cabra da guitarra tá cá. E uma vez ou outra eu preciso fazer uma gravação sozinha, um overdub só da voz. Mas mesmo assim eu tento conectar nessa sinergia do presente, no que eu quero passar, né? No que de fato eu quero dizer. Porque no fundo, eu acho que o que eu sou mesmo é uma boa contadora de história. Eu adoro contar história. Seja ela com um produto audiovisual, televisão, cinema, seja com o meu álbum, eu conto história com a minha música. Tem sempre uma história por trás. E eu tava vendo o teu clipe. O teu clipe conta uma bela história, Vai na Paz, né? Sim. Você tá lançando um novo trabalho, e aí Emanuele solo. Sim. Né? Não com banda, enfim. E eu tava vendo o teu clipe, a história tá super bem contada, é uma parceria sua, eu vi que tem a Nanda. A Nanda é diretora, com a Magali Moraes. Magali Moraes, né? Só tem gente impressionante ali no clipe. E exatamente, o teu clipe, você falou, né? De estar ali no momento, a voz estar ali. Eu sinto isso no clipe. Que bom. O Vai na Paz, que eu vi que você estava explicando, que é uma frase tipo um Vai Corinthians. Que ótimo, Zé! A minha versão mano para Vai na Paz é Vai Corinthians. Porque aquela coisa, a pessoa Senhor. chega e fala assim, tudo bem? Eu falo, tudo bem, mas vai Corinthians. Vai Tô na cheio de paz do problema, Senhor. mas vai. Mas é E muito o Vai bom. na Paz do Senhor é exatamente essa expressão, né? Tipo, você tá indo, cara, vai na paz do Senhor. Caramba, por que não te encontrei antes? Porque, na verdade, é o seguinte, eu fiz, antes da música ser lançada, eu fiz uma brincadeira com vários amigos meus, personalidades, pessoas conhecidas de trabalhos que eu fiz, que são meus amigos. Tipo, o que é pra você Vai na Paz do Senhor? Porque, na verdade, uma coisa que me interessou muito nessa expressão, quando o Leonardo Dias, o compositor, junto com o Deco Simões me apresentaram a música, é que eu acho uma expressão que abre muitas possibilidades. Ela te diz muito. Ela pode ser muita coisa, entendeu? E culturalmente, esse Brasil tão grande que a gente vive, que em cada região, em cada estado, em cada situação, as pessoas têm visões diferentes sobre o que a gente fala. E muitas vezes a gente tem que se explicar muito. Então, me interessa muito ouvir novas possibilidades do Vai na Paz do Senhor. E o Vai Corinthians agora entrou no percurso dessa explicação. E, cara, pra mim, assim, é um momento muito incrível. Exatamente por ser esse momento onde eu tô unindo esses 20 anos de carreira fora da Bahia, né? Já são mais de 30 ao todo. Mas 20 anos que eu fui morar no Rio, com uma vontade muito grande de ampliar a minha arte, de ressignificar meus caminhos, saindo lá de ser uma band leader total de carnaval para ser uma artista de teatro, uma cantora de MPB. E, de repente, depois desses 20 anos de tantos trabalhos, eu me reconectar com toda essa história da minha baianidade nagô. Então, tá me dando muito um reencontro com as minhas raízes. Os tambores estão lá, né? Os tambores estão super lá, tudo parte do tambor. E que bom que tem a ver com esse momento. O seu primeiro disco, né, foi produzido pelo Cassim. Pelo Cassim. E agora o single Voltou. também, essa parceria. O single é a abertura dos portais de um álbum, né? A gente está no processo de gravação do álbum.
E a ideia é ir soltando singles, como é agora do mercado. A gente estava falando um pouquinho aqui antes sobre essa questão de como o mercado está, como o contemporâneo se posiciona. Você deve estar aí com a sua arte fazendo muito do que é. Eu sou uma artista que gosto muito dos métodos analógicos, mas estou sempre querendo aprender muito com todos os sistemas de comunicação contemporânea. Então, junto a essa nova ideia do lançamento dos singles, também achei interessante o álbum ser produzido junto, sabe? Com essa ideia, com o que eu estou sentindo, com que as coisas vão acontecendo. E vai ser assim Vocês estão até o verão. gravando em partes música, porque você deve terminar esse trabalho lá no carnaval, Isso, né? eu vou lançar no verão. É fechar lá. Exatamente. Mas como é que está sendo esse processo? Você, por exemplo, o Vai na Paz do Senhor saiu mês 26, eu acho. Tem um mês. Tem um mês, é isso, 28. Né? E aí, você está gravando ainda ou está tudo pronto já na tua cabeça, já tem toda a cama feita? Na minha cabeça, a coisa já está muito organizada. Porque, como eu te disse, que eu sou uma contadora de história, então eu gosto do roteiro. Entendi. Eu gosto do conceito. Eu venho há alguns anos fazendo pesquisa sobre esse trabalho. Na verdade, esse trabalho está na minha cabeça há bastante tempo. Que legal. Tudo aconteceu um pouco, para ser bem honesta com vocês, naquele período péssimo pandêmico que vivemos. Sim. Eu Você acho tinha que as acabado crises... de lançar um trabalho. eu tinha acabado de lançar o meu trabalho em homenagem ao Jardes, que era uma coisa que, assim, era quase uma coisa que eu precisava fazer, e foi incrível. E foi outra parada. Eu gravei em Nova York, com músicos gringos, uma reverência ao meu grande mestre intelectual, assim, e musical. Logo depois, com todo aquele isolamento, toda aquela loucura, né, distópica que nós vivemos, me veio essa vontade muito grande de reverenciar minhas raízes, de ir lá para minha música de gueto, sabe? E só que assim, que bom, né? Um trabalho emendado no outro, foram anos, que bom, muito prósperos para mim como atriz. E esse trabalho exatamente é um trabalho que eu não queria fazer louca, com muitas coisas, dividindo. Eu queria ter exatamente essa manufatura dos encontros, dos momentos. E organizei a vida para esse ano ser assim. E está sendo. Eu continuo fazendo algumas outras coisas, mas a maior parte do tempo dedicada ao álbum. E ele, sim, está sendo feito de uma forma parcelada, mas agora vai ter uma tacada meio só, porque eu estou indo... A gente já gravou algumas coisas, mas eu estou indo para a Bahia para finalizar o álbum, mas a gente continua com essa coisa dos singles até o final. É interessante, né? Porque você é uma mulher muito nova e você tem uma estrada grande, né? E quando a gente conversa... Eu acho muito legal, tô falando para Bebé, quando a gente conversa com um artista e ele vai contando, eu fiz isso porque eu comecei, porque eu fiz isso. Eu falo, gente, às vezes você esquece do quão rica, né? E você falou do processo que você está fazendo agora, aí eu voltando lá para trás, você teve a experiência, que eu acho que é assustadora, fascinante, maravilhosa, da banda Eva. Sim, claro, né? Maravilhosa. Que aí era outra época, aí tinha gravadora, você não interferia, porque não é um trabalho teu como você está fazendo hoje, né? Ali e tal. Como foi isso? Porque na banda Eva também é muito interessante, porque você substituiu a Ivete, que estava consagrada, depois você consagrou e aí você foi substituída pelo Saulo. Quer dizer, você vivenciou toda uma história, né? Você pegou um lugar que estava ali, veio, daí depois você falou, vou sair, outra pessoa veio. Fala um pouquinho desse período de banda Eva, desde convite, surpresa, experiência, né? E depois sair. Foi incrível, né? Uma grande maravilha na minha vida. Com 20 aninhos, né? Nossa, e começando a minha carreira. Ao mesmo tempo, já uma artista muito dedicada dentro dessa vocação que eu tinha falado para vocês, muito focada no trabalho. Eu acho que talvez a coisa de muito cedo, companhia de teatro, nessa época eu estava fazendo faculdade de teatro. E eu tentei ainda nos primeiros anos conciliar a banda Eva com a faculdade. A bobinha, tolinha. Tola. Acho que eu vou fazer uns 2 shows só por semana. Tadinha. E aí, mas foi bom também. Que legal. Porque me dispersava dessa expectativa mercadológica. Eu estava muito numa fase da minha vida, do meu despertar muito saudável, nacional, da minha arte, mas também muito focada no meu ofício de ser cantora, de ser atriz, que também senti muita falta disso nesses anos, mas foi um momento de muito aprendizado, né? Um aprendizado sobre ser uma cantora de mainstream,
né, de ser uma cantora de muitos shows, de muitos palcos, de uma resposta muito grande e me preencher muito disso, amar muito isso, mas também sentir falta da minha independência artística, Entendi. da minha De manufatura, botar a mão. da minha vida de atriz. Então foi muito legal, muito nova, já perceber o que de fato me encantava nessa carreira, o que de fato eu queria. Muito nova ter esse sucesso estrondoso, me sentir super feliz e preenchida, mas também sentir muita falta das minhas pesquisas, dos meus movimentos diversos e plurais, que sendo uma cantora de uma banda tão grande não eram possíveis. Então isso me deu muita segurança também de optar por escolher o meu caminho. Isso que eu ia te perguntar. E- Como e- foi o momento que você decidiu? Tipo, você estava ali, quer dizer, o que muita gente queria, você conseguiu, né? E aí, uma hora você falou, não quero mais. Como é que foi essa decisão? Quero partir para outra e largar Foi algo tão bem nos consolidado? últimos anos, assim, eu fiquei 4 anos, mas assim, depois do segundo ano já estava muito legal, a coisa estava funcionando muito, é lógico, não tem um artista que não goste de aplauso, não goste de Lógico. sucesso. Estava muito maneiro, mas a minha vivência anterior, né, de processo artístico, de experimento, de possibilidade de inovar, de possibilidade de se arriscar, estava muito comprometida. Porque existia ali, claro, uma demanda de carnaval, de toda uma estrutura que era necessária para que aquilo acontecesse, que eu sabia fazer, eu ia lá e fazia, mas existia uma inquietude que ficava adormecida. E chegou um momento que eu pensei exatamente isso. Cara, eu sou muito jovem ainda. Eu não tenho já que me entregar ao sistema tão rápido assim. Deixa eu ser uma revolucionária de vez em quando. Eu ainda achava que, poxa, Perfeita. tudo bem. Eu acho que é lógico que a expectativa das pessoas, e aí, né, e eu digo de todas as pessoas, do público em geral, do mercado, até da família, né? É que você segure aquilo que é o mais esperado, estável e próspero. Só que eu sempre tive uma rebeldia bem guardada. E foi muito importante para mim e muito saudável. E muito, na verdade, porque parece uma grande coisa, para mim foi muito natural. Muito parte da minha personalidade. E sair... Tanto que quando eu saí da Banda Eve, Saulinho entrou, meu amigo maravilhoso, eu voltei pro teatro. Legal. Não era uma coisa assim, vou sair para fazer. Carreira Não, solo, era vou pra arrebentar. seguir a minha inquietude, os meus experimentos, as minhas pesquisas, né? Eu sou uma artista que gosto muito de processo. Isso é ótimo. Não, é tão bom em 2024 a gente ouvir uma artista falando isso, que gosta de processo, porque as coisas mudaram, né, muito, e eu acho que os artistas, tanto em relação a cinema, TV e na música, estão sempre muito focados no resultado. E esse lance da coisa instantânea e do sucesso instantâneo, ou... Sim. Né? Ou do tipo, quero gravar um disco, eu quero que saia amanhã, quero que a música fique pronta. E é muito legal ouvir isso, porque acaba inspirando a nova geração mesmo a olhar pra você e falar, tá vendo? Olha tudo o que essa artista Processo. tá aqui ainda gigante, entendeu? O processo que aconteceu e o quão saudável isso é, assim, aceitar. Você sabe que eu sou uma pessoa muito aberta ao novo. Eu sou canceriana, eu gosto de astrologia. eu acho amo. que todo canceriano é um pouco nostálgico. Sim. Todo canceriano gosta um pouco das coisas antigas, eu gosto. Inclusive, meu gosto musical é bem setentista. Gosto muito. Entendeu? Mas eu sou muito aberta ao novo. E me ensina muito essa comunicação contemporânea, né? Dessa nova geração da MPB, da música em geral, em todos os estilos. Eu acho só que um ponto muito interessante que você tocou é que o fato da gente ter tantos espaços importantes para a gente se mostrar, que são as redes sociais, que são todos os lugares, Você as consegue plataformas, chegar, né? e que me ensina. Eu fico pesquisando, acho interessantíssimo como se fala, como se comunica, e busco aprender. Acho apenas que a gente precisa também acoplar a isso o não mostrado.
O que é sentido, o que é vivido, o processo, o teu ímpeto teu. Porque senão a gente fica muito na expectativa do outro. Quantos likes vai ter, quantos nananá. E isso eu busco ser, eu gosto da minha liberdade. Eu gosto muito de ser gerida pelo que de fato eu quero. Não à toa é a minha história. Então eu quero os likes e tal, mas não fico presa a isso, entendeu? Você é muito cobrada? Bom, primeiro, quem é muito exigente como você se autocobra, né? Sim. Vamos dizer assim. Mas aqui no Brasil a gente tem mania, eu acho horrível isso, mas a gente tem, de colocar o artista nas caixinhas, né? Tipo, você é atriz ou você é cantora? Ou você é isso ou você é aquilo? Você se sente cobrada, te cobram isso, e você se cobra, tipo, gente... Eu tenho que ser alguma coisa mesmo? Como é que é isso, Emanuele? Eu me cobro zero. Zero? Zero. E talvez por isso eu não preste atenção na cobrança das pessoas. Não que ela não exista. Mas para mim isso é uma coisa tão fora do lance. Porque eu não tenho como não ser isso. Tá. Eu não tenho como não viver essas duas carreiras. É lógico que com a maturidade, né, você vai entendendo que existe o tempo de cada coisa. Não dá, sei lá. Há um ano atrás eu estava aqui em São Paulo fazendo um super musical, Broadway, um negócio, um desafio para mim que foi uma maravilha, Chicago. Pô, não dava, cara, para estar fazendo aquilo e estar viajando com show. Então, eu sempre penso o seguinte, musical deve ser uma Olimpíada. É uma né? Olimpíada. Porque... É a Olimpíada, com salto ornamental, tem todas as tem características. 400 metros com voz. Não, porque eu fico pensando assim, né? Eu sempre me impressiono em você. Você tem uma voz muito potente. Muito você obrigada. É muito afinada, né? Muito obrigada. Isso é teu. É lógico que você, a menininha lá de Salvador com o pai, o teu pai deveria ouvir e falar, nossa, essa menina canta, né? E você foi aperfeiçoando. Mas falando dele, também me ensinou a isso. Porque Lógico. quando eu dava aquela... Saía do tom, porque ele falou, tu tá semitonando. escuta de novo. Essa educação musical inicial, ela é importante. Muito legal. Até chegar no musical. E engraçado, voltando de novo a falar da Estrada de Emanuele, né? Mais um tijolinho na construção, que é um musical. Como é que é isso? Tipo, vou fazer Chicago por X meses. Não dá pra fazer mais nada, né? Não dá nem pra sair pra comer uma pizza com a família. Você não pode falar. Isso aqui não dá mesmo. Não, foi uma vida de atleta. Eu, né, aquela que não consegue até abrir uma brecha, porque eu tinha um filme que eu tinha ensaiado muito já. É um filme que estava prestes a rodar e aconteceu a pandemia. A gente não conseguiu rodar. Tivemos ensaios pandêmicos. Trabalhamos muito, inclusive, online. E logo depois que a gente voltou à nossa vida, que bom, aconteceu a peça, o filme foi adiado. Só que quando eles conseguiram organizar para filmar, foi no meio da temporada. Então eu tinha duas opções. Ou eu assumia o filme, ou eu sairia do filme, que era um processo já super trabalhado em mim. O Meu Sangue Ferve por Você, a cinebiografia do Magal, com a sua esposa Magali. Eu amo o Sidney Magal, queria muito estar no filme. E as produtoras foram muito legais e a gente conseguiu achar um plano de filmagem onde eu conseguisse trabalhar cinema, aquela coisa, acordar às 5 da manhã, de segunda a quinta, mas eu estava de quinta a domingo no teatro, 2 a sábado, domingo. A gente conseguiu organizar e te digo, foi muito difícil o período que eu filmei, porque a demanda física mesmo, que Chicago são 2h30, dançando, cantando, atuando. Não é um musical lotado de bailarinos. O ensemble ele é muito importante, ele é mais um protagonista, mas é tudo muito em cima das protagonistas, a Velma e a Roxy. Eu fazia a Velma. Então foi um momento de muita dedicação, entrega, e de foco, tipo, né? Inclusive de vida social, como você falou. E foi uma delícia. Eu precisava ver aquilo, foi incrível. Aprendi tanto, assim, para hoje, para os meus trabalhos, para os meus shows. Você quer fazer mais musical? Você gostaria? Olha, acabei de receber um convite que eu não consegui aceitar, até porque seria para estrear no verão, que é exatamente... Eu já sei qual que é, mas enfim, deixa eu... Acabei de receber um convite, assim, que... Eu sou bicha de teatro, né, Zé? Então, um convite bom de teatro, você faz... Opa. Né? Mas, assim, esse é o grande lance da minha carreira, dessa escolha. Que acho que isso é o mais difícil.
não são, sei lá, o quê, se acham que eu sei isso, se aquilo. O que é difícil é que às vezes você tem que lidar com a frustração. Sim, a ansiedade de perder algo que você Não, sabe. e você... Não, né? Eu hoje, confesso que isso é um alcance da minha maturidade atual, mais nova eu sofria. Hoje eu já entendo, gente, é o tempo disso. E no tempo disso, algumas coisas vão ter que ficar para depois, não vai dar para aceitar. Eu passei um tempo da minha vida fazendo novela e fazendo show, e eu quase pirei. Aí chegou um dia que eu chamei, na época, o Moinho, a minha banda Moinho, com o Alalan, com o Tony Costa, os meus parceiros, músicos incríveis. Cheguei para eles e falei, não tá dando. Porque quando dava errado, não dava errado só para mim. Sim. Dava errado para meus colegas. O time inteiro, né? Entendeu? Aí você tem que pensar, caramba, porque é aquela coisa, televisão, as coisas mudam todo dia, as cenas mudam de horário. Então, é um jogo de cintura, sim, viver nessas duas carreiras. E eu faço porque eu gosto mesmo. Não, você fez Bingo também, né? Um filme do Daniel filme. Rezende, sim. Quer dizer, você fez Magal, Bozo, né? Os caras dos anos 80 todos. Né? Total, né? Isso é e na parte de cinema, você está envolvida agora ou o foco é no trabalho musical até fevereiro? O cinema é uma grande paixão na minha vida, né? O cinema é uma coisa dos últimos 10 anos. Tem sido um investimento meu, já estou indo para o meu 11º longa e eu amo cinema. E aí o cinema está me despertando algo que até então não tinha acontecido, que é o não estar só na frente das câmeras, né? É a manufatura artística que o cinema proporciona, desde o roteiro, desde um set de filmagem, desde como isso é conduzido. O ano passado eu fiz minha primeira trilha de cinema para um filme que eu protagonizei, O Barulho da Noite, um filme muito importante que ainda não foi lançado. E esse ano é isso, eu tenho alguns filmes que eu trabalhei nos últimos anos que vão ser lançados. O Barulho é um deles, da Eva Pereira, uma diretora nortista, uma mulher cineasta do Tocantins, nessa abertura do audiovisual para o norte do país, que eu acho tão importante, uma história difícil, que fala sobre violência contra a mulher, uma história importante. Além disso, tem Traição Entre Amigas, que é um filme do Bruno Barreto, junto com a minha amadíssima Larissa Manoela. É um filme que foi a história adaptada para o cinema do best-seller da Thalita Rebouças. Então tem esses dois filmes para chegarem aí para o grande público e conciliar isso com os shows. Não, e a ansiedade do tempo do audiovisual também, né? Que você fala, lancei, agora o roteiro, né? Mas sabe o que é bom? É que, tipo, você acabou conciliando no sentido, tem o disco, tem o tempo do disco. Aí, enquanto tá fazendo o disco, já lança os 2 filmes, entendeu? E aí é isso. Porque quando eu tava lá no Tocantins, com a barriga na beira do fogão, filmando essa mulher, eu tava lá. Exato. Não dava também para fazer show, para pensar em música. Era uma realidade tão profunda e que eu tinha tanta responsabilidade de defender, de conhecer. Porque eu acho que isso também é um grande tesão meu de ser atriz também, né? É viver outras histórias, é conhecer outras realidades. E o cinema, ele também é documento, né? Ele é contar a história de Brasil, de Brasis, que muitas vezes a gente não conhece. E isso me interessa muito também. E muitas vezes a dedicação que eu tenho a um filme me tira também da minha vida musical, né? Deixa eu pôr lá na vida musical, estou curioso uma coisa, você vai conseguir fazer turnê? Então, a gente Ou pretende? Então, a gente tem alguns shows já marcados no decorrer do ano. E shows, por enquanto, fechados, porque eu decidi que os shows abertos vão ser depois que eu lançar o álbum. Então, que é porque lá aí, no ano que vem, que aí né? vai ser o show mesmo do álbum e com toda... Claro que também com outras canções que são desse universo, que me inspiraram a feitura do álbum. Muito bom. Nós temos um quadro que eu acho muito legal. Puxou o quadro. Quem foi que disse? É esse, esse, né, produção? Não tô falando. Quem foi que disse? Vamos puxar um quadro agora. É um Como quadro. é isso? É muito legal, vou te explicar. Nós vamos rodar 3 áudios. Áudios? 3 áudios. De 3 pessoas importantes pra você. São 3 áudios distorcidos. Eu quero que você vai dizer pra mim qual que é o verdadeiro. Quer ver? Pode rodar. Roda o primeiro aí. Vamos lá. Oi, minha amiga. Tudo bem? Vladimir Brista aqui. Passando pra perguntar se você topa fazer uma continuação de bingo comigo. Vamos nessa? Beijo. Segundo áudio. Vai. Distorcido. Oi, Manu, aqui é a Giovana Cordeiro, tô passando pra te mandar um grande abraço e agradecer por toda a troca durante as nossas gravações. Um beijo!
Grande Giovana Cordeiro. Ah, Jô, minha filhinha. Aí, né? Tudo. E aí, mais um áudio. Aqui é o Tony Costa falando, passando aqui para dizer que é sempre uma alegria e uma felicidade trabalhar junto do seu lado. Grande beijo. Tchau. Um desse é verdadeiro. Só um? Só um. Caramba, que difícil. Também Olha, acho. o Vlad eu digo que é falso. Por quê? Porque Vlad tá trabalhando feito um doido. Motivo trabalho, meu Caio amigo. Brista. Menino, eu sei. A gente se falou outro dia, até porque ele tá maravilhoso na série da Netflix, Um Pedaço de Mim. A gente se falou, eu elogiando o trabalho dele, mas ele tá fazendo a novela. E eu sei que ele tá doido. Eu acho que não. Você conhece o Vlad desde a época da Bahia, lá, Sim. moleque, vocês tudo na... Claro, claro. É? Nós todos tivemos uma vivência Lázaro. de grupo, de convivência, de meio de teatro muito forte. Todos Legal. nós. Bom, então, senhoras e senhores, Caio Brista, porque Emanuel Eu tá dizendo que acho, não é. né? Não, eu acho. vamos Vai nessa, que eu sou vamos nessa. surpreendida Vamos nessa, e não é. A Giovaninha pode muito ser, até o jeitinho dela de falar. Pode muito ser, meu amor, minha filhinha, que foi tão legal. E o Tony? Tony, cara. Quer de novo um dele? Quer passar de novo? Bota o do Tony de novo. Põe o Tony de novo, que ela tá desconfiada demais. Aqui é o Tony Costa falando, passando aqui para dizer que é sempre uma alegria e uma felicidade trabalhar junto do seu lado. Grande beijo. É o Tony, a pausa dele. O verdadeiro? Ele é o verdadeiro. Tem certeza? Posso perguntar? Eu gosto de fazer isso. Cara, são 20 anos de relação. Tá. E eu, assim, a Jo é uma amiga recente, né? Nós nos conhecemos no processo desse filme que eu até contei agora pra vocês. Vlad é um amigo muito antigo, mas o jeito de falar não achei também muito parecido com o dele. E o Tony, umas pausas Pauzinho. e o jeito afetuoso. Eu acho que o verdadeiro é o do Tony. Veja bem, essa mulher, como eu já falei, vocês viram a estrada dela, atriz, cantora, se envolve com os bastidores, clipe, música, Muita coisa. musical e investigadora. Porque acertou, senhoras e senhores. Eu acertei? É o Tony. O único verdadeiro é o Tony. Gente! Quer ver? Põe o original aí, sem a distorção. Aqui é o Tony Costa falando, passando aqui para dizer que é sempre uma alegria e uma felicidade trabalhar junto do seu lado. Grande beijo. Tchau. Meu Tunico, pô, meu Aí. maestro, cara. Eu te digo, nessa mudança da Bahia para o Rio, né, que eu fui em princípio para o Rio para estudar, tinha um grande interesse de estudar cinema e estudar música, teoria musical, porque eu já estava aí nesses palcos todos do mundo. Sim. E nunca tinha me aprofundado no estudo de música. Eu fui para o Rio em princípio para isso. E fazendo um curso de cinema que eu fazia na Lapa, na Fundação Progresso, com meu querido Walter Lima Júnior, eu me deparei com aqueles bares da Lapa. A gente está falando aí do início de 2004. A Lapa estava efervescente. Fiquei louca com a diversidade, com o quanto o samba era presente. E aí, a vizinha da Lanlan, cheguei em casa e falei, Lan, vamos montar um grupo de samba. E eu queria reverenciar os sambistas baianos. E ir lá para Que legal. Dorival Caymmi, Riachão, Batatinha, Lanlan, que é essa geminiana maravilhosa, essa instrumentista incrível. Porra, Manu, demais. Eu falei, cara, mas a gente só precisava ter um violonista, sabe? Um cara, assim, conhecedor da música popular brasileira. Ele falou, Tony Costa. E eu me lembro do primeiro dia que eu fui na casa do Tony, logo em seguida, e a afinidade foi incrível, pessoal e musical. E eu arrisco a dizer que eu me tornei muito melhor cantora depois que conheci os pilares harmônicos de Tony Costa, Costa. porque ele é um conhecedor de harmonia, né? E, então estamos há 20 anos, eu e ele lá nessa estrada bonita. Demais. E a banda Moinho volta? Nunca acabou, Nunca acabou, né? menina! Vai fazer Vocês aniversário ficaram um tempo, agora. Vai Sei. ficar. O que acontece? Nessa loucura toda, a gente decidiu o amor livre. Por que Casamento não? Né? aberto. Não dá, gente. Não posso melhor, exigir pra muito. que separar? Sim. Né? E algumas vezes dá Também. certo, às vezes dá errado. No caso do Moinho, deu muito certo. Porque eu faço muita coisa, Alan faz muita Sim, coisa, o é. Tony. 3. Então, acontecia isso, que a gente às vezes não conseguia fechar a agenda, que às vezes uma demanda muito boa. E para não ter frustração, a gente decidiu, vamos encontrar quando der. Boa. E quando a gente se encontra, é a alegria do mundo Legal. todo. E é interessante que todos vocês fazem outros trabalhos, né? Eu vejo a Lan, volta e meia, Sim, esbarro a Lan Lan é tocando. uma doideira. Deixa eu perguntar, o trabalho que você fez de Rita Lee
Com a orquestra. Com a Orquestra Imperial. Com a Orquestra Imperial. Eu estou falando que ela é multifacetada. Também foi um grande trabalho, um grandioso Foi um trabalho. grande trabalho. Né? A orquestra é uma coisa extraordinária também na minha carreira. Já tem 12 anos que eu faço parte dessa trupe de músicos extraordinários que se reúnem para fazer música boa. Né? Então, são músicos super experientes da nossa música popular brasileira, o Cassim, o Berna, a Nina Becker, o Moreno Veloso, o Marlon Sete, o Matheus VK. Enfim, não dá nem para falar, porque são mais de 30, vou esquecer alguém. Mas, assim, músicos de várias bandas distintas, de vários estilos distintos, e a gente se reúne para fazer música popular brasileira. Essa ideia da Rita, na verdade, brotou do Nelsinho Mota. Tá. A gente ia fazer o Doce Maravilha, o Festival Doce Maravilha, e ele estava pensando muito em tributos, e ele nos sugeriu a Rita. Nós achamos, assim, incrível. Eu sou uma fã, inveterada, falávamos sobre isso, né, Zé? Falávamos nos bastidores sobre isso. Da Rita, assim, como essa artista incrível, essa compositora genial, e essa mulher, né? Esse feminino que movimentou tanto essa loucura toda desse nosso patriarcado musical. Né? E ela, assim, sempre foi... Lá na vitrolinha do meu pai tocava-se muito Rita Lee. O Baila Comigo talvez tenha sido um dos discos que mais eu escutei quando criança. E a gente, nesse processo de conduzir para esse show, Rita nos deixou. Rita partiu. Ela estaria na organização ainda em vida quando fizéssemos o show Doce Maravilha. Foi uma coisa muito difícil para a gente, ao mesmo tempo deu mais ainda uma força a essa ideia que o Nelsinho tinha brotado na cabeça da gente. O show no Doce Maravilha foi incrível, isso a gente está falando do ano passado, em agosto, e acabou que a gente seguiu numa turnê de shows da orquestra tocando Rita Lee. E foi um negócio, assim, tão maravilhoso, não só pelos espetáculos e pelos shows que fomos convidados, e como a orquestra, que é uma grande, uma big band, né? Foi naqueles arranjos, nosso maestro Felipe Pinot, como a gente interpretou a Rita, como para mim, todas as noites que tinha um show, cantar aquelas canções, estar... Toda vez que eu cantava a Balada do Louco, né? Que é uma interpretação dela, que tem tudo a ver de toda aquela loucura dos Mutantes, que fez a gente conhecer a Rita. Eu falava, gente, como isso tudo é uma revolução que está na gente, né? Que faz a gente estar aí fazendo nossa música, e isso está no nosso DNA. E é um projeto que eu fiquei muito feliz de participar. Eu vi pedacinhos, né, quando eu estava estudando, realmente é muito grandioso, né? Você tá num palco, como você falou, com vários músicos diferentes de você, só que todos mestrões e mestronas, é muito legal. Parabéns, eu vi. Estamos agora, inclusive, num novo tributo, que foi uma nova encomenda do último Doce Maravilha, e esse é, além do nosso ídolo também, assim como Rita, um amigo muito próximo de todos nós, que partiu para o outro plano, que é João Donato, nosso mestre Donatão. Olha, então, e vocês vão fazer um tributo à ao orquestra? Donato. Nós já fizemos o show do Doce Maravilha, Sim. Esse show já existe. Eu não sei como você vai dar tempo para fazer tudo isso. Arrumando a agenda. A gente já tem um show agora, dia 13 de setembro, no Rival. Ah, que legal, que legal. Da Muito orquestra legal. cantando João Donato. A gente chama de Donato Imperial. Você cita várias referências, todas elas grandiosas. Nessa tua estrada, quem te deu bons conselhos e quem te deu algum conselho que você falou, mano, não. Pode ser artista, pessoa, enfim. Eu tive muitos bons conselhos da Lanlan, Lanlan? da minha parceira de vida, Que legal. de estrada. A Lan é uma mulher incrível, né? Uma artista maravilhosa, potentíssima, e que fez esse processo da migração, que muitas vezes a gente vive, né? Sai da sua cidade e vai ampliar os horizontes, muito nova também, né? E quando eu cheguei no Rio, já vindo de um sucesso, né? Vindo de uma expectativa, vindo de uma carreira, mas muito rebeldemente querendo seguir o meu caminho. E ela é uma pessoa que
que me dava muito esse norte da calma, da paciência das esquinas, que as coisas brotam, as coisas acontecem como o nosso coração pede, que não tem que ficar seguindo o bonde dos outros. Seguir a minha cabeça. Alain, com certeza, em vários sentidos, sobre o feminino, sobre tantas coisas. E com certeza também do meu paizinho, que está lá no outro plano, acho que continua soprando conselhos aqui de uma forma mais aquela coisa que vira tridimensional. Talvez seja a tua intuição, né? A minha intuição é alguém me falando. Quem está falando? Eu tenho minhas crenças, acredito sim que as coisas não acabam quando acabam por aqui, mas acho que também tem aquilo que fica na gente, né? Independente. E conselhos que eu não segui, conselhos, na verdade, assim, conselhos que acho que podem ter sido bons no período que recebi. Aí eu diria assim, de managers, de empresários, que foram importantes nos movimentos da minha carreira, mas que talvez não fizessem sentido à minha estrutura pessoal. Porque eu acho que muitas vezes a gente precisa entender o que é o nosso processo, que é bom para um não é bom para o outro. Totalmente. Eu fujo muito das caixinhas. Que querem colocar. Eu não tenho nem vontade, nenhuma meta em me encaixar em prateleiras. Pago preços por isso? Sim. As prateleiras são importantes? Sim. Em alguns momentos. Não é nada contra o que acontece mercadologicamente. E eu acho que existem muitas pessoas que dão certo. É porque não é o meu processo. E eu acho que a maturidade vai fazendo você entender que alguns conselhos podem ser ótimos. Eles não são de fato ruins, mas não servem pra você. Então... Tá vendo? Por isso que a pessoa tem pele boa, entendeu? A cabeça ajuda muito. Tranquila, da maturidade, é uma coisa... Mas já teve algum conselho absurdo, tipo... Emanuele, pare de cantar, vá para sapateado. Você tem futuro. O sapateado vai ser um sucesso. O sapateado vai ser. Olha, Zé, eu vou te falar bem a verdade. Eu sempre tive uma personalidade muito forte. E desde muito pequena. E isso não significa uma personalidade agressiva. Eu sempre fui muito doce. Eu sempre fui muito do meu jeitinho, sabe? Bem baiana mesmo. Mas eu sempre falei muito claramente o que eu queria. Tá. Claro que com o tempo foi entendendo de fato o que era isso. Então eu acho que as pessoas se arriscaram um pouco a me tentar mudar a coisa. A me mudar. Entendi. Como eu te disse, tive alguns conselhos, assim, que mais de pessoas, assim, do mercado e tal, Eu tenho um conselho positivo, que várias vezes pinta na minha cabeça, que quando eu tinha 20 anos, meu primeiro grande show, antes da Banda Eva, um show que eu fiz de música popular brasileira, era um show já com a minha concepção, era tipo assim, o início de uma carreira solo, e foi a partir desse show que acabou dando muito certo na época na Bahia, que eu recebi o convite para a banda, que foi do nosso grande poeta, o Ali Salomão, nosso mestre. E ele foi a esse show, e ele no camarim falou para mim assim, mas assim meio sussurrado, quase como se algum dia eu fosse cair naquele risco. Ele falou, nunca pare de cantar. E às vezes eu escuto. Porque às vezes nessa escolha da carreira, você fica muito de um lado, fica muito aceitando aquele trabalho, aquele outro trabalho, e a vida talvez indo mais para esse caminho. E às vezes eu escuto ali, falando isso para mim. Eu falo, opa, tá na hora de eu fazer meu negocinho, tá na hora de eu ir pro estúdio gravar alguma coisa. Deu, o reloginho deu, né? Eu tenho que ir. Nota dó. Bora nesse. Vai você. Não, vamos puxar. Eu ia puxar outro quadro, na verdade. Sabia? Então puxa outro quadro, puxar menino. outro quadro, porque a gente tá falando de oportunidade, propostas. Vai, Tem Bé. um quadro que Manda. chama Dá o Play ou Pula pra Próxima. E aí, então, a gente vai falar de situações que os artistas do Brasil passam. E aí você fala, eu aceito ou não aceito. Pode ser? Manda bala. Aceito ou não aceito? Dá o play. Eu dou o play ou pulo? Ou pulo? Tá. Isso. Vai. Manda você. Recebe um convite para ensinar uma personalidade / famoso que você não admira. Pulo pra próxima. Olha aí. Tô consciente. Manda outro. Passar 7 horas num trio elétrico cantando axé novamente. Dá play, eu adoro. Isso aí sempre foi um prazerzão. Fevereiro tô lá.
Aqui, ó. Atender um fã que te aborda na fila do aeroporto. Dou play. No play, né? Dou play total. Se tiver muito exausta, se tiver alguma coisa que tá... Eu normalmente sou muito franca. Acho que é por isso que muitos dos fãs da vida toda são meus amigos. Que às vezes se tiver... Amor, pelo amor de Deus, eu tô mega... Aconteceu alguma coisa. Mas eu sempre acho bom você ter uma troca sincera. Sincera. Real. Uma temporada de um musical como Chicago por países da América Latina. Essa pergunta é difícil. Porque, apesar de todo o prazer que eu tive, é aquilo que a gente falou, né? De fato, é uma restrição, assim, da vida, inclusive social. Olimpíada de Emanuele, de novo. Eu acho que nesse momento eu pularia para a próxima. Total. Olha, deixa eu te falar, antes da gente terminar, quero só que delícia. primeiro da admiração. Muito obrigado por você ter vindo aqui no Tom. Estou muito curioso para ver como você vai desenvolver esse projeto em partes, né, do teu novo trabalho, né? Então, gente, já está rodando, inclusive, o Vai na Paz do clipe Senhor. de Vai Corinthians. Vai na Paz do Senhor. Rapaz, se a gente falar isso na Bahia vai dar problema. Bahia! Vitória! Não quero causar confusão. Mas enfim, estou muito curioso para ver como você vai desenvolver esse trabalho em parte. Te desejo toda a sorte do mundo. Muito obrigada. Amei estar aqui com vocês. Programa gostoso. Prazer, Bé. Prazer Zé, a mesmo. gente não se conhecia. Foi um prazer. E que bom que vocês estão fazendo um programa falando de música, né? Em vários aspectos. Fico feliz de ter sido convidada. Muito obrigada. Se inscreva no canal de Splash, curte o vídeo, compartilha essa entrevista, ok? E comenta aí de onde você conhece a Emanuele. Como E ela tem aproveita várias que já está frentes. no canal deles, vai no meu canal para assistir o videoclipe. De Ah, Vai então, na Paz do Senhor. vai bem assistir legal. Vai na Vai na que Paz tá do lindo. Senhor, Nanda tá? Costa, Magali Ai, Soares, várias Luiz pessoas Miranda, lindas. esqueci de falar, o Luiz tá no clipe. O Luiz é meu irmão, Eu cara. adoro o Tatal Luiz. também. Tatal, aqueles bailarinos que estão ali junto comigo são os meus irmãos dessa companhia que eu contei pra vocês. Incrível. Muito São os legal. meus colegas desde que eu tenho 14 anos de idade. Família. Então São foi creme. uma grande festa para a abertura desse portal aí, desse trabalho. Incrível. Muito Não- obrigado. Eu não falei que percam. encerrou, a gente vai falando que encerrou, mas a gente fica conversando. Eu vou mentir. Eu vou encerrar, mas nós não vamos encerrar. Nós vamos continuar aqui, conversando e tomando café. isso Tá? aí. Valeu. Valeu. Qual